Olá pessoal do clã Dark Castle, estamos de volta com o nosso De Volta ao Jogo sobre ToyGen and Earl. Nos vídeos anteriores, falamos sobre o contexto da época, o jogo e seus criadores. Se você ainda não viu, não perca tempo, é só clicar nos links que estão na tela e na descrição para assistir. Nesta terceira parte, vamos acompanhar o processo de produção e conferir várias curiosidades sobre a arte, a programação e a trilha sonora desse jogo maravilhoso. Apertem os cintos e embarque com a gente nessa jornada. Com a SEGA interessada no projeto e o conceito do jogo já definido, o próximo passo foi começar a produção do jogo. Para isso, os criadores Greg Johnson e Mark Versanger fundaram a sua própria companhia, a Johnson Versanger Productions, que se localizava em Novato, a 45 km de São Francisco, nos Estados Unidos. Era um escritório pequeno, onde apenas Greg e Mark trabalhavam em período integral para colocar o projeto em prática. Segundo Greg, era um local divertido e sem o tamanho e a pressão de grandes produtoras de jogos. Parecia mais uma venda de garagem. Os dois contaram também com a colaboração de John Baker e Mark Miller, que tinham a responsabilidade de executar um dos elementos mais importantes do jogo, a trilha sonora. Afinal, tudo girava em torno da música funk, que ToyGen e Earl tanto gostam. O jogo levou cerca de 1 ano e meio de trabalho para ser completamente finalizado. Com a sua experiência na parte artística, Greg Johnson se encarregou de ser o principal designer de arte. Ele utilizava o programa Deluxe Paint para desenhar as belas artes cartunescas e dar vida aos personagens engraçados e coloridos do jogo. A esposa de Greg também dominava o Deluxe Paint e chegou a colaborar no design de alguns personagens, como a garota havaiana e o sabichão vestido de cenoura. Desde o começo, o planejamento era que o jogo tivesse fases criadas aleatoriamente, como um bom roguelike. Porém, em um estágio avançado do projeto, Greg e Mark decidiram adicionar um novo modo conhecido como Fixed World, ou Mundo Fixo, onde os mapas e as localizações de elevadores e peças de nave eram sempre os mesmos. Foi uma maneira de fornecer mapas mais elaborados que a média dos gerados aleatoriamente e também de dar oportunidade a jogadores menos experientes. Com o jogo sempre igual, eles poderiam aprender as localizações dos itens e avançar com mais facilidade. O modo para 2 jogadores foi certamente um dos maiores atrativos de ToyGen and Earl. We really worked hard to make it feel like a good two-player experience. And what that turned into was a game where the real fun happened outside of the screen. That's why it's yielded such memorable experiences for people, because it connected people. Com a tela dividida ao meio, os jogadores tinham independência. Havia muita liberdade para se locomoverem, traçarem estratégias e dividirem tarefas. Os dois personagens podem, por exemplo, se separar e seguirem caminhos diferentes, para percorrer o mapa e achar mais rapidamente uma peça de nave ou um elevador. Já para passar por algum lugar mais perigoso, talvez seja melhor esperar seu colega e ver se ele tem um presente útil para ajudar. Mas para evitar que os personagens ficassem separados o tempo todo, alguns recursos foram implementados para incentivá-los a se encontrarem de vez em quando. Por exemplo, quando estão na mesma tela, um único presente aberto tem efeito para os 2 jogadores. O movimento Toca Aqui ou High Five equipara as energias dos 2 jogadores e pode salvar um deles da morte certa. Além disso, é necessário estarem os 2 juntos para usar o elevador e subir para um novo nível. Sem mencionar que a tela é maior quando os 2 estão juntos, então o campo de visão permite enxergar melhor ameaças e itens que estejam por perto. ToyGen and Earl é um jogo de 2 jogadores com opção para 1 jogador, diria o programador Mark Versanger. Tanto que, no menu inicial, a opção de 2 jogadores vem em primeiro lugar, enfatizando a dedicação dos criadores para oferecer uma experiência multiplayer diferenciada e divertida. O jogo também apresentou um elemento inovador para o gênero roguelike, a possibilidade de acumular pontos de experiências e subir de nível. Os jogadores podiam evoluir desde o status de Winner até Funk Lord, aumentando a barra de energia e ganhando vidas extras. Essa mecânica trouxe um aspecto de progressão típico dos RPGs para o jogo. ToyGen and Earl ainda teve um modo conhecido como Jam Out, que é uma opção de jogo que permite combinar músicas da trilha sonora com efeitos sonoros através dos botões do controle. Essa funcionalidade pioneira foi, possivelmente, o primeiro jogo de ritmo da história dos videogames. O gênero de jogos de ritmo se tornou muito popular posteriormente, principalmente com sucessos como Rock Band e Guitar Hero. ToyGen and Earl foi um dos primeiros cartuchos de videogame a utilizar 8 megabits de memória.
Para efeito de comparação, isso era o dobro do tamanho de jogos populares daquele ano, como Sonic the Hedgehog, Super Mario World ou Streets of Rage. Essa maior capacidade de armazenamento permitiu aos desenvolvedores caprichar em detalhes, na variedade de animações e de efeitos sonoros e de vozes. Greg Johnson destaca Mark Versanger como um programador excepcional, enfatizando sua habilidade de antecipar problemas e encontrar soluções. A tela dividida dinâmica foi algo que brotou na minha cabeça um dia. E eu perguntei a Mark se ele poderia fazer isso. E ele estava tipo, não tenho ideia, mas vou tentar. O maior desafio técnico enfrentado durante a programação foi justamente a implementação da split screen, ou a tela dividida. Os dois designers consideraram o recurso imprescindível, pois o jogo perderia muito do apelo se os dois personagens ficassem sempre presos na mesma tela. A documentação oficial do Mega Drive sugeria que não havia como fazer isso. Ninguém tinha implementado nada parecido e o consenso na SEGA é que seria impossível. Mas Mark estava decidido a provar que eles estavam errados, e com bastante persistência chegou a uma solução complexa, mas funcional. Nas TVs tradicionais existem dois intervalos de apagamento, o V-blank e o H-blank. V-blank é quando a tela fica em branco por um momento para que o feixe possa ser movido de volta para o topo da tela. Em consoles como o Mega Drive, seu código e animação ficariam bloqueados no V-blank, e você faria o processamento que afetasse a tela durante esse período. O H-blank é o período muito mais curto, quando o feixe se move de um lado para o outro da tela. Ambos tinham interrupções anexadas que eram usadas para acionar a execução do código. Bom, tentando explicar em termos menos técnicos, o comum era um jogo desenhar cada frame da imagem inteiro de uma vez. Já no modo split screen de Toei Jane and Earth, primeiro era desenhada a janela superior, mostrando, por exemplo, Toei Jane e sua posição, ocupando apenas a metade de cima da tela. Quando o console ia desenhar a segunda metade da tela, a câmera era reposicionada para a localização de Earth, e a janela da parte de baixo era desenhada com base na posição correta do segundo jogador na fase. Então, no frame seguinte, era feito tudo de novo, reposicionando a câmera para cada um dos personagens e desenhando sua tela específica. O único efeito colateral da técnica era uma linha piscando no meio da tela. O produtor Scott Barfield sugeriu cobri-la com uma faixa roxa. O método de split screen usado em Toei Jane and Earth deu muito resultado, e acabou adotado em vários outros jogos do Mega Drive no futuro, como Sonic 2 e 3, Outrunners, Road Rash 2 e 3. Outra tarefa complexa era gerenciar as fases carregadas na memória do sistema. Como os personagens podiam ir e vir entre as fases, e inclusive estar em fases diferentes, era importante manter algumas já carregadas na memória, para não precisar recarregá-las novamente, o que levaria muito tempo. Mas a capacidade do Mega Drive era limitada. Vale lembrar que o console tinha apenas 64K de memória RAM. Comparando com um console mais recente, como o PlayStation 4, que tem 8 GB de RAM, a memória do Mega Drive é 125.000 vezes menor. Então, a programação do jogo era responsável por carregar e descarregar as fases de maneira adequada para não prejudicar a experiência do jogador. Uma forma de disfarçar o processamento de construção de uma nova fase foi colocar a sequência do elevador subindo, que funciona como uma espécie de tela de load. Essa espera é também perceptível quando o jogador cai por muitas fases e elas precisam ser recarregadas. Merece também destaque a complexidade em programar a criação dos mapas do jogo, que são gerados aleatoriamente a cada partida. Um projeto com a engenharia reversa do código do jogo foi disponibilizado no GitHub pela fã e programadora Brenda Strife. Analisando o código, foi possível identificar que cada mapa randômico era gerado em uma variável de 16 bits, permitindo uma ampla variedade de até 65.536 combinações possíveis. Ela constatou também que parte do jogo foi implementada em linguagem C, enquanto o resto usava o assembly normal, utilizado para o processador Motorola 68000 do Mega Drive. A programação do jogo também conta com uma função personalizada para a geração de números aleatórios, buscando obter resultados mais variados do que com a função padrão do compilador. No final, Toei Jane and Earth se tornou um projeto tão complexo que o processo de compilação do código-fonte de programação levava cerca de 45 minutos. Isso forçava Mark a pensar meticulosamente em cada mudança que fazia. Também era necessário reunir o máximo possível de alterações para cada nova compilação, para garantir eficiência e não perder muito tempo.
É consenso entre os fãs da geração dos 16 bits que Toad Earth tem uma das trilhas sonoras mais marcantes dos videogames da época. Qualquer um que tenha jogado consegue reconhecer a música só de ouvir as primeiras notas. A conexão da trilha sonora com o jogo é tão forte que isso se reflete nos alienígenas dançando e se movendo no ritmo da música contagiante praticamente o tempo todo. E isso vale também para os inimigos, e até mesmo para as letras dos menus. O criador, Greg Johnson, ouvia muito funk da velha guarda dos anos 70 e 80 na sua adolescência. Essa fase clássica do funk foi marcada pelos trabalhos de artistas de calibre de Herbie Hancock, Parliament Funkadelic, The Brothers Johnson, Sister Sledge, The Gap Band, The Dazz Band, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, Wild Cherry, War e muitos outros. A influência desse gênero musical no conceito de Toad Earth foi natural, já que Greg era um grande fã e já conhecia muito sobre o tema. Durante o desenvolvimento do jogo, ele também ouvia muito rap de artistas que marcaram a transição dos anos 80 para o 90, como Young MC, Heavy D, Criss Cross e Salt-N-Pepa. Greg Johnson tinha uma visão clara do que queria para a trilha sonora do jogo, tanto que parte das músicas foi composta por ele próprio, cantarolando melodias em uma fita cassete, sem precisar de instrumento. A seguir, Greg entregava as gravações para um músico de verdade, como ele mesmo diz. Assim, o músico tentava identificar quais instrumentos encaixavam melhor em cada trecho da música. A produção da trilha sonora contou também com a colaboração de Mark Miller. Ele trabalhava na Tecnopop, onde já havia feito a trilha sonora do jogo do Homem-Aranha para o Mega Drive. Com a experiência em ferramentas de programação de áudio, Mark Miller foi convidado a colaborar em Toad Earth. Ele também cuidou da direção musical, da programação de áudio e dos efeitos sonoros. Já a composição dos temas musicais ficou a cargo de John Baker. Mark conhecia John Baker de um trabalho para a Apple, que acabou não dando certo, e assim foi indicado para trabalhar no projeto de Toad Earth. Embora fosse sua primeira experiência com videogames, John já tinha bastante experiência com música para televisão. John Baker disse que a sua maior inspiração para a trilha sonora desse jogo foi o disco Headhunters de Herbie Hancock, lançado em 1973. Para a composição das faixas, John usou 13 instrumentos musicais, mas a tecnologia da época era limitada e o Yamaha YM2612, o chip de som do Mega Drive, só permitia a utilização de 6 canais de áudio simultaneamente. A solução foi fazer a rotatividade dos instrumentos e inserir instrumentos excedentes em canais que estivessem desocupados naquele momento. Por exemplo, se em uma parte a guitarra não estava tocando, ele aproveitava para inserir um outro instrumento no mesmo canal por algumas notas e depois voltava a guitarra. Greg Johnson também foi responsável pelas vozes do jogo, como o Tralalá do Cupido, o Boogie Boogie e vários outros. Ele fez as gravações com um microfone de $10 durante o horário da noite, quando todos tinham saído do escritório. Segundo ele, assim era mais barato e menos constrangedor também. Toad Earth é um exemplo de como a dedicação e a combinação de talentos pode extrair música com qualidade impressionante para um hardware limitado como o videogame dos anos 90. É uma trilha sonora inesquecível e merecidamente reconhecida como uma das pérolas que levavam o Mega Drive ao limite. E num console com tantas obras irretocáveis, isso é um feito e tanto. E chegamos ao fim da terceira parte do De Volta ao Jogo sobre Toad Earth. No quarto e último vídeo, vamos conferir o lançamento, o legado dos dois alienígenas e ainda mais umas histórias pitorescas sobre a produção do jogo. Não percam, hein? Se gostaram, então curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem o que acharam e façam sugestões para os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo.